Fala, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Recordando Vidas Passadas, um livro escrito pela doutora Ellen Van Bach, e hoje a gente vai falar sobre as fobias. Será que a terapia de regressão pode ajudar a curar fobias que não encontram outras curas em outros tratamentos? Bom, a Van Bach diz o seguinte: se bem minhas experiências terapêuticas com crianças me aproximassem ainda mais da compreensão da natureza telepática da comunicação, diversos casos adultos também me induziram à pesquisa no terreno das vidas pretéritas, passadas, né? John é um caso, fora enviado para ser tratado porque uma fobia que começara a desenvolver-se lhe reduzia a eficácia no trabalho, que lhe dificultava muitíssimo a manutenção de uma existência normal. Seu problema teve início quando ele, caminhando um dia pelas matas perto de sua casa, descobriu um cadáver. Deu parte do achado às autoridades e estas o interrogaram. Ele não ouviu mais nada a respeito do caso e por vários dias sua vida prosseguiu normalmente. Estavam as coisas nesse pé quando, certa manhã, John acordou suando de apreensão. Tentou manter a rotina cotidiana, que incluía ir de automóvel para o trabalho na fábrica local, onde fora bem-sucedido e tinha 10 anos de casa. Gostava do trabalho e não sabia por que tinha tanto medo de deixar o aconchego de seu lar. A princípio, obrigava-se a guiar o próprio automóvel até a fábrica, mas à proporção que foi aumentando o medo de ver-se em plena estrada, isso tornou-se impossível. Ele disse temer que alguém o estivesse seguindo e por fim me contou recear que a máfia tencionasse pegá-los, ele e a esposa. Acreditava que o cadáver encontrado pertencia a uma vítima da máfia e que, por haver dado parte do achado às autoridades, estava agora na mira do bando de criminosos. Sua agorafobia aumentou. Era-lhe muito difícil agora sair de casa, fosse qual fosse a razão, e passou a perder um número cada vez maior de dias de trabalho. Receitaram-lhe Librium, um remédio para diminuir a ansiedade, mas o tranquilizante não fez muito efeito. Pouco depois só trabalhava meio período, o que significou dificuldades para a família. A esposa, compreensiva, ajudava-o de todas as maneiras possíveis, levando-o de automóvel de casa para a fábrica e da fábrica para casa, e tranquilizando-o constantemente. Mas nada parecia dar certo, por causa do medo que ele confessara de que a máfia estivesse no seu encalço. Entrei a sondar a possibilidade de tratar-se do início de uma psicose paranoide. Ele exibia um dos sintomas clássicos da paranoia, incluindo uma percepção exagerada, exacerbada do que toda a gente à sua volta estava dizendo e a tendência para interpretar gestos erroneamente. Também evidenciava um problema comum a muitos esquizofrênicos, a incapacidade de dormir. Parecia ter medo dos sonhos e resistia ao sono até ser fortemente drogado com a barbituratos. Passei o primeiro mês de terapia com John, ajudando-o a sentir-se mais à vontade comigo, né? E à medida que conversávamos, comecei a descartar-me da ideia de que o seu mal fosse uma psicose paranoide. Seu relacionamento com outras pessoas da família parecia bom. Ele não tinha alucinações tais como vozes que lhe falassem, e o medo da máfia se baseava, ainda que de forma precária, na realidade. Haviam ocorrido execuções da máfia naquela parte do estado e o fato de que nada mais fora dito subsequentemente sobre o cadáver tendia a apoiar-lhe a ideia de que as autoridades não estavam dirigindo a investigação com muito vigor. Como o estado de John não melhorasse e meus aproches costumeiros não funcionassem, já meio desesperada, decidi utilizar a hipnose. Eu aprendera a técnica num hospital de veteranos em que vítimas da fadiga de combate eram hipnotizadas e trazidas de volta à experiência em combate que causara o problema. Quando conseguiam experimentar de novo o trauma e rememorá-lo,
plenamente, seus sintomas, não raros, se atenuavam. Entretanto, a hipnose saíra da moda como tática terapêutica e eu não me sentia muito à vontade utilizando-a, mas não custava nada experimentar. John passara a confiar em mim de modo que foi possível fazê-lo relaxar-se. Levei-o de volta à infância. Sabia que ele fora educado por um tio e uma tia e não se lembrava dos primeiros anos de sua meninice. Talvez pudéssemos descobrir alguma coisa nessa primeira infância que explicasse a fobia atual. Empreguei as técnicas habituais de relaxamento hipnótico enquanto ele permanecia sentado em minha sala. Levei-o de volta à idade de 10 anos. Ele respondeu às minhas perguntas como faria um rapazinho de 10 anos. Dava a impressão de ser um menino sossegado, um tanto ou quanto retraído, e declarou que não tinha problemas especiais. Dedicava moderada afeição à tia e ao tio e o relacionamento entre eles se diria distante. Fi-lo recuar, ainda mais, até a idade de 5 anos. Ele passou a responder às minhas perguntas com sílabas muito simples, mas expressava uma emoção mais intensa do que aos 10 anos. Era uma criança infeliz. Contou-me que tinha maus pesadelos, conquanto não me disse muita coisa a respeito do seu conteúdo. Quando lhe perguntei onde estava sua mãe, afigurou-se-me vê-lo prestes a chorar. Não sei. Quero ver minha mamãe. Em seguida, isso foi o que ele disse, né? Não sei, quero ver minha mamãe. Em seguida, o levei de volta a última vez que vira sua mãe. Aparentemente, ele regressou a uma época situada em algum ponto entre as idades de 4 e 5 anos. Estava numa pequena casa na floresta, no primeiro andar do quarto. Mamãe e papai estão gritando um com o outro, disse o John. Perguntei-lhe se tinha medo e ele inclinou a cabeça afirmativamente. Sondei mais um pouco. Oh, papai está empurrando a mamãe. No prosseguimento da história, John desceu correndo a escada e precipitou-se para fora da casa. Nevara, disse-me ele, e num banco de neve do lado de fora da janela do quarto encontrou o corpo de sua mãe. Estava morta. Animei-o a expressar os sentimentos que o senhorearam na ocasião, mas declarei que ao sair da hipnose encararia o incidente com indiferença e este já não aterraria. Quando acordou da hipnose, ele expressou assombro diante do que acontecera e disse o seguinte: desculpem, tenho visto aquela casa em meus sonhos, sem me dar conta de que lá vivi quando era pequeno. Agora começo a lembrar-me cada vez mais das coisas. Não creio que tenha voltado a ver minha mãe nem meu pai depois dessa noite. Creio que as autoridades me levaram e meus tios foram buscar-me. E aí a doutora Helen Van Bach fala o seguinte: quedou-se em silêncio por alguns momentos. Em seguida ergueu os olhos para mim e disse: então é por isso que eu tenho tanto medo de cadáveres. Talvez seja a razão porque vivo agora tão agarrado à minha mulher. Tenho medo de perdê-la como perdi minha mãe. John decidiu continuar investigando o caso e escreveu ao tio pedindo-lhe que o inteirasse de mais alguns pormenores. Entretanto, nunca me contou o resultado das indagações e se a história que se desenrolou sob o efeito da hipnose aconteceu ou não, continua a ser um mistério para mim. Há uma tendência para presumir que as testemunhas que voltam à cena de um crime contarão a verdade sobre o efeito da hipnose, que a hipnose resulta na rememoração perfeita. Mas resultará realmente? Quando é possível verificar determinado pormenor, como o número da licença de um automóvel, pode presumir-se que a hipnose descobre a verdade. Mas quando não existe uma prova objetiva para confirmar a regressão hipnótica, cumpre focalizar com cautela o material relatado sob o efeito da hipnose. O certo é que John melhorou depressa. 2 meses depois, já dirigia automóvel e reassumia suas funções em período integral. Em John eu vi o exemplo dramático de uma regressão hipnótica que redundou em acentuada melhoria de uma fobia grave. Derivava a melhoria do fato de havermos descoberto o trauma que jazia debaixo do problema imediato?
Eu não tinha como documentar a verdade da história que emergiu sob o efeito da hipnose, mas ela satisfez ao paciente e permitiu-lhe retomar a vida normal. E colocou-me numa pista possível. Se a rememoração de traumas da infância cura fobias, pode também a memória de vidas passadas curar fobias resistentes a outros tratamentos? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.